Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. E se você ouvir pela madrugada, uma madrugada abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero compartilhar com os irmãos nesse dia a palavra de Deus. Mas antes, quero te fazer um convite para você se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Se você gostar, for bênção para a sua vida, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal. Tem mais de 300 vídeos e você pode ser ricamente abençoado. Amém? Então vamos compartilhar agora primeira epístola de João, capítulo 1 e o versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa para fazermos infinitamente mais do que tudo que nós cremos e acreditamos no Senhor. Nós te bendizemos, Espírito Santo, porque temos provado e temos visto que o Senhor é bom. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda gratidão do nosso coração. Nós te bendizemos e te louvamos no nome de Jesus. Irmãos, é mais uma vez a Bíblia nos mostrando o caminho, nos mostrando coisas que precisamos rever, dizendo que esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós entendêssemos isso na íntegra, não teria tantas pessoas se desviando, não teríamos tantas pessoas com dificuldade de enxergar que Deus não mudou, Deus não tem dupla personalidade, Deus não diz uma coisa hoje que nos ama e amanhã ele deixa de nos amar. Então ele diz assim, olha, por que tanta gente se revolta com Deus quando perde um filho, quando tem um acidente? Eu escuto muito as pessoas, às vezes assim, de uma certa forma, algumas vezes é no momento de angústia mesmo, no momento de dor, sem entender muita coisa, mas eu vejo pessoas também que aquela loucura da dor do início, assim, quando você está sem esperar e as coisas acontecem, pessoas dizem, por que Deus permitiu isso? E pessoas ficam com raiva mesmo, eu conheço, não é... Eu conheço histórias e convivi com pessoas que tinham raiva de Deus porque Deus levou a sua mãe, porque a mãe morreu. Eu conheci pessoas que tinham raiva de Deus, dificuldade de deixar a palavra de Deus entrar no coração, porque perdeu seu filho, porque seu filho morreu. E em cada caso é um caso, né? A dificuldade que as pessoas têm quando as coisas não acontecem, a Bíblia diz que nele não existe nenhuma treva. Em Deus não existe nenhuma possibilidade, né? Que Deus cometa pecado, que Deus fique na escuridão ou nos deixe na escuridão. Tem muitas coisas que faz parte da vida. Uma coisa que nós temos certeza é que nascemos um dia, que um dia vamos morrer. A nossa maior dificuldade é entender, principalmente quando alguém que nós amamos muito é tirada de nós. E quando aquela pessoa, humanamente falando, é o nosso oásis, é o nosso escape. Nós amamos ao Senhor, mas assim, aquela pessoa, digamos que é a nossa bengala. E aí aquela pessoa morre, e aí a pessoa se revolta com Deus. Né? Aí a pessoa diz, mas por que Deus deixa morrer as pessoas que me amam, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que nos protegem?
E assim parece que Deus é um carrasco pior do que os demônios, porque é isso que Satanás quer, que você pense que Deus é um carrasco, que Deus não é um Deus justo, que Deus é um Deus partidário, né? E até homens de Deus tiveram algumas lutas de entender a prosperidade dos ímpios, né? Porque muitos são tão desonestos, muitas vezes são sanguinários. E, entre aspas, por um certo tempo, parece que eles prosperaram e que eles estão muito bem. O que a gente não atenta é para a Bíblia diz qual é o final dessas pessoas e qual será. E eu lembro que um dia eu estava orando por uma pessoa que tinha nos feito muito mal. E a pessoa que estava perto de mim dizendo assim, Sônia, a gente tem que orar para que essa pessoa colha. Porque, olha, faz tanto tempo que ela faz e faz. Eu disse para essa pessoa, olha, ainda que eu orasse todos os dias por ela, eu não ia anular a palavra de Deus quando diz que tudo que o homem planta, ele colhe e que as consequências de tudo que ela está plantando vai vir sobre essa pessoa, seja ela homem ou mulher. O que pode acontecer é que pela misericórdia de Deus pode amortecer o excesso de dor, mas ela não será isenta. Quando é que alguém planta abacate e colhe feijão, ou planta milho e colhe qualquer limão, ou colhe qualquer uma outra fruta, banana? A gente faz aquela plantação e ela vai vir uma plantação bonita ou não, grande ou pequena, mas vai vir da mesma espécie. Não vai ser de outra. Então, mesmo que a gente ore para que Deus abençoe, não aniquila as consequências do erro e de toda escolha errada. Uma das histórias que mexe muito com o meu coração, que me faz pensar sobre as consequências, é o quanto Deus amava e tinha comunhão com Moisés, e como Moisés era um amado de Deus e era um homem que se preocupava em fazer as coisas de Deus, mas quando ele desobedeceu, que Deus mandou ele falar a rocha e ele tocou a rocha, ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a oportunidade de ver a promessa de Deus se cumprir, de entrar naquela terra prometida. Mas é tão lindo o amor de Deus e o cuidado de Deus que ele ainda disse, sobe para que tu contemple, porque lá tu não vais entrar. Então nós precisamos entender, meu amado, que Deus não tem culpa, nele não há trevas, nele não há vingança, nele há justiça. Ele diz, a justiça, a vingança pertence a Deus, que é baseada na balança de Deus com a justiça. Deus jamais será injusto, partidário, ou porque você fez isso com o filhinho que ele ama, você vai sofrer muito mais. Não, cada um de nós vamos colher aquilo que plantamos. Então, por isso que ele diz, sim, que é uma condição. Hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se preocupe, em Deus não há treva nenhuma, e Deus nunca vai ser responsável pelas coisas ruins que acontecem na sua vida e na sua família. Nunca. Ele será responsável pelas coisas que acontecem, pelas coisas que você não entende. E exatamente se você não entende, não coloque trevas em Deus, porque ele não tem. Não coloque a culpa que Deus não tem. Peça misericórdia para o Senhor. Peça ao Senhor que ele conforte o seu coração, que ele faça entender aquela situação e que, se você não entender, que a graça dele venha de uma forma sobrenatural, produzindo a paz que você precisa, como a Bíblia diz, que a paz que excede todo o vosso entendimento, ou seja, valendo o que nós podemos entender, invada o nosso coração. Não atribua a Deus uma culpa que ele não tem. Não se revolte contra Deus, porque Deus não é responsável pelas coisas ruins que acontecem com você. Ele diz, e esta é a mensagem que dele
que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Muitas vezes nós colhemos a consequência das coisas que nós plantamos. E às vezes nós achamos que são. Olha o que diz no versículo 8. Se dissemos que não temos pecado, enganando-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, se acharmos que somos os bonzinhos e que não temos culpa e que não sei o que, botamos a culpa em Deus, a Bíblia diz que não há verdade em nós. Guarde o seu ouvido contra toda voz contrária à palavra de Deus, que é de Satanás. E guarde o seu coração, porque a Bíblia diz que dele são as saídas da vida. Ele diz sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E lá em Eclesiastes ele diz sobre tudo o que tens ouvido, teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem. Vamos orar? Se inscreva no meu canal do YouTube Missionária Sônia Costa. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar pelo poder restaurador, curador da tua palavra, pelo poder que a tua palavra tem de tirar todo engano, todo encantamento, Senhor, toda distorção da verdade, da palavra de Deus do nosso coração. Senhor, não deixa que as circunstâncias enganem o nosso coração. Nos ajuda em meio à dor, Senhor, em meio à dificuldade, a capacidade de entender aquela situação tão dolorosa, para não atribuirmos a Deus treva, pecado, partidarismo, nada disso que não tem o Senhor. A Bíblia diz que nele não há trevas nenhuma. Então, no nome de Jesus, guarda o nosso coração de pecarmos contra o Senhor. Nos ajuda a entendermos a tua palavra e não deixar que as mentiras de Satanás nos afastem de ti e venhamos a nos desviarmos da tua casa, da tua palavra, ficarmos indignados e perdermos a alegria da tua salvação. Que hoje seja um dia de reconciliação, que hoje seja um dia de salvação, que hoje seja um dia de reconhecimento, de arrependimento, de gritarmos como cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E nos ajuda a entender que tu é luz e a tua presença em nós dissipa todas as trevas, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você tenha um sábado abençoado, um final de semana cheio da graça do Senhor. Deus te abençoe e te guarde grandemente e abundantemente.